Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre vetor de campo elétrico. Para isso, vamos começar por uma recapitulação de alguns pontos que a gente já falou, que é campo elétrico e o sentido da força elétrica. Vamos considerar essa situação onde tem aqui um campo elétrico, representado aqui pela letra E. Esse campo é um campo uniforme. E temos aqui uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Então, nós sabemos que uma carga elétrica, quando ela é inserida em um campo elétrico, essa carga vai interagir com um campo elétrico que está na região em que ela ocupa, e dessa interação surge uma força elétrica. Então, aqui vai surgir uma força elétrica na carga positiva. Mesma coisa com a carga negativa. Essa carga vai interagir com o campo nessa região, nesse ponto onde ela está, e vai surgir uma força elétrica. E já vimos também aqui essa relação entre campo elétrico e a força elétrica. Bom, então aqui, aonde vai apontar a força elétrica? Bom, a gente já viu que nessa interação a força elétrica vai ter a mesma direção que o campo elétrico, então vai ser nessa direção. Então aqui temos o campo elétrico e a força elétrica. Se a carga é positiva, temos que o campo elétrico tem o mesmo sinal que a força elétrica. Então aqui a força elétrica vai ser na mesma direção e no mesmo sentido, porque os dois vão ter os mesmos sinais, então vai ser o mesmo sentido. Então, quando é uma carga positiva em um campo elétrico, a força que surge é na mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Quando é uma carga negativa, por exemplo aqui, então temos que aqui a carga negativa, o campo elétrico e a força vão ter sinais contrários. E se a carga for negativa, então campo elétrico e força vão ter sinais contrários. Então essa carga negativa, ao interagir com o campo que aponta aqui para a direita, vai surgir uma força elétrica no sentido contrário. Ou seja, aqui, nesse sentido contrário ao do campo elétrico, aponta a força elétrica. Então, essa carga, quando ela é inserida no campo, vai surgir uma força no mesmo sentido e a partícula será acelerada nesse sentido do campo elétrico. A carga negativa será acelerada no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, feita essa recapitulação, vamos começar com o assunto vetor de campo elétrico. Então aqui, vamos começar com uma carga positiva. A gente viu que uma carga positiva, ela gera em torno da carga um campo elétrico. Então, em todos os pontos aqui, tem um campo elétrico que é gerado pela carga. O simples fato de existir ali uma carga já vai criar em torno um campo elétrico. Da mesma forma que a massa, ela cria em torno um campo gravitacional. Então, voltando aqui, temos uma carga positiva e vai gerar um campo. Eu vou primeiro apresentar o sentido do campo e depois eu vou explicar o porquê ele tem esse sentido. Então, uma carga positiva, ela vai ter o campo elétrico que vai ser de direção radial, ou seja, ele vai estar aqui saindo, e o sentido do campo elétrico vai ser para fora, vai ser se afastando da carga aqui, Nesse ponto, o campo elétrico está aqui, o E1. Nesse ponto P2, o campo elétrico, para fora, E2. Nesse ponto P3, ele está saindo. Então, ou seja, para uma carga positiva, olha só o campo elétrico. Ele está saindo. E perceba que aqui está indicando os vetores. À medida que ele vai se afastando, o vetor vai diminuindo.
Por quê? Porque diminui a intensidade do campo elétrico. Quanto mais afastado, menos intenso esse campo elétrico é. Então, isso aqui é o campo elétrico de uma carga pontual positiva. Aqui, ó, vamos apresentar esse aspecto a partir de uma simulação. Então, vou colocar aqui uma carga positiva. Ó, uma carga positiva. Então, aqui, ó, está mostrando o sentido, os vetores de campo elétrico em vários pontos aqui, ó. Então, estamos vendo que ele está saindo da carga positiva. Posso colocar aqui também um sensor para ver qual é a intensidade. Olha só, aqui a intensidade do campo elétrico dessa carga positiva está para fora. À medida que eu vou me afastando, ó, perceba que o vetor vai diminuindo a intensidade. Ou seja, cada vez, quanto mais afastado, menos intenso é o campo elétrico. À medida que vai se aproximando, o campo elétrico vai aumentando. Tudo bem? Então, vamos ver agora uma situação aqui prática. Por exemplo, eu peguei um pente, atritei no cabelo, o pente ficou eletricamente carregado, com cargas positivas. Então, nesse pente, já que está com cargas, ele vai gerar um campo elétrico, já que ele está eletrizado, vai surgir aqui um campo elétrico que é para fora, né? Então aqui, ó, nesse pente ele vai ter aqui, ó, um vetor de campo elétrico está para fora. Por quê? Porque são cargas positivas. Então aqui, só pelo fato de ele estar eletricamente carregado com cargas positivas. Então aqui temos o campo elétrico devido a essa eletrização. Agora vem uma questão. Vamos conversar por que o campo elétrico, para uma carga positiva, ele está se afastando, ele está saindo. Então vamos fazer aqui. No slide passado a gente viu que se a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica, elas têm o mesmo sentido. Ó. O sentido do campo elétrico está para a direita, da força elétrica também está para a direita. Então aqui, ó, temos um campo elétrico nesse ponto que ele está para fora. Por que ele está para fora? Olha só, se eu colocar uma carga positiva nesse ponto P1, carga positiva aqui é positivo. Então nós sabemos o quê? Que eles tendem a se repelir. Ou seja, vai surgir uma força de repulsão. Então, ó, perceba que a força elétrica e o campo elétrico estão para o mesmo sentido. Então, ou seja, faz sentido que realmente o campo elétrico ele tenha que ficar para fora. Por quê? Porque se for uma partícula positiva for inserida nesse ponto, a gente sabe que tem que surgir uma força de repulsão. Então, carga positiva, uma carga positiva pontual, o campo elétrico está se afastando. Está para fora da partícula. Vamos ver agora o caso para uma partícula negativa. Uma partícula negativa, o campo também é radial, porém, o sentido do campo elétrico é entrando na partícula. Então aqui, olha, está para dentro, diferente da carga positiva. Então na carga negativa ele está entrando. Aqui, ó, carga negativa, o campo está entrando. Quanto mais próximo, mais intenso é o vetor. Quanto mais afastado, menos intenso é o vetor. Então vamos ver aqui, ó, colocarmos uma carga negativa. Então aqui, ó, o campo está entrando. Ó, perceba que ele está... Posso colocar o sensor também. Aqui o sensor, ó. Então, o vetor está entrando. À medida que eu vou afastando, o vetor vai diminuindo. À medida que eu vou aproximando, o vetor vai ficando mais intenso. Aqui tem uma outra forma de mostrar que quanto mais afastado é menos intenso.
que é, olha, quanto mais próximo, as setas estão mais nítidas. Quanto mais afastado, elas vão ficando menos nítidas. Isso aqui é só para representar a intensidade. Ou aqui o vetor é menos intenso, menos intenso. E perceba que se a partícula se locomove, simplesmente o fato dela se locomover vai alterar todo o campo vetorial. Os vetores vão modificar completamente no espaço em torno. Por exemplo, olha só. Está andando, olha como os vetores estão mudando. Só o fato dela se locomover, todo o campo elétrico em torno tem uma modificação. Aqui, ó. A gente ainda vai falar sobre esse aspecto de uma partícula se locomover gera em torno dela uma modificação do campo elétrico. E um outro ponto é que nós vimos o campo só para partículas, para uma partícula só, mas posso colocar aqui mais partículas, ó. E aqui a gente observa a direção, ó. Uma partícula positiva, o campo está saindo. Partícula negativa, o campo está entrando. Olha as configurações. Isso aqui é uma configuração de campo elétrico. Qualquer carga que for colocada aqui vai se locomover. Posso colocar uma outra carga positiva, ó, e assim vai gerando todo um padrão de campo elétrico no entorno. Então aqui, ó, o sensor, para cada ponto, ele vai indicar qual é a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico. Ó. Aqui, então, são vários caminhos e intensidades desse campo elétrico. Tudo bem? Então, até a próxima.